Olá, eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e nós estamos aqui fazendo a temporada O Fim da História, gravando a cada episódio, falando sobre o que precisamos para este tempo que está se esgotando. Jesus está voltando. Você já pensou nisso? Se é a primeira vez que você está ouvindo esta frase, ela faz algum sentido para você? Jesus está voltando. Se você não percebeu como as coisas estão difíceis, se você não sentiu toda a apreensão, toda a angústia, todo o temor que este mundo tem colocado dentro do nosso coração, se autoavalie. Pode ser que você esteja num planeta diferente do nosso. Mas se você estiver aqui, você sabe, assim como eu, que tem coisas estranhas acontecendo e que nós precisamos fazer algo para nos preparar para o que está vindo pela frente. E uma das coisas boas que virá é a volta de Jesus. Mas eu costumo dizer às pessoas que me cercam, vai piorar muito antes de melhorar. E para isso, nós estamos aqui, para fortalecer o nosso caráter, a nossa fé e a certeza na vitória de Jesus Cristo, que Ele vence em nossa vida, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós e Ele não vai nos deixar aqui à mercê do nada. O verso que eu gostaria de compartilhar com vocês é um verso que eu gosto muito. Ele está lá em Romanos 8 e é o verso 1 e diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você já parou para pensar que privilégio é ouvir da boca de Deus que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Mas eu pergunto para você, o que é preciso para estar em Cristo Jesus? Todos os episódios até este momento nós temos aprendido que o nosso caráter ele precisa ser mudado e moldado de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos viver uma vida íntegra e nós precisamos lutar todos os dias, dia após outro, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus e termos um caráter de acordo com a vontade de Deus. Porém, eu queria que você compreendesse que você não está só nesta luta. Alguém luta por você. E eu queria ler um texto que eu peguei de Ellen White, que eu achei lindíssimo e que eu quero compartilhar com você. O episódio de hoje é promessa de companhia. Você tem uma promessa de que você não está só. Ellen White diz o seguinte: o Espírito Santo foi prometido para estar com os que lutassem pela vitória, em demonstração de todo o poder, dotando o instrumento humano de forças sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. O Espírito Santo tem de ser o nosso ajudador. Qual teria sido a utilidade para nós que o Filho unigênito de Deus se humilhasse tanto a si mesmo, suportasse as tentações do astuto inimigo e lutasse com ele durante toda a sua vida na terra e morresse o justo pelos injustos para que a humanidade não perecesse, se o Espírito Santo não fosse dado como constante e atuante agente regenerador para tornar eficaz em nossos casos o que foi realizado pelo Redentor do mundo. O que seria de nós se não existisse o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo nesta guerra e nesta luta que nós estamos vivendo? Você não está só. Eu não estou só. O
papel do Espírito Santo é fazer com que nós venhamos a chegar na linha de chegada e vencermos, porque Jesus não morreu em vão naquela cruz. Se você não entende por que Jesus morreu na cruz, a gente pode conversar sobre isso. A gente pode aprofundar esse estudo aí para que você entenda qual é a importância de Jesus ter morrido na cruz. E se você precisar falar sobre isso, aqui, lá nas informações, você tem o WhatsApp do canal Segunda Chance e você tem o Instagram do canal Segunda Chance e você tem o YouTube do canal Segunda Chance. Eu estou aqui e nós podemos estudar isso juntos, nós podemos falar sobre isso. E não importa quanto tempo você seja de cristão. Às vezes as pessoas que me procuram para falar deste assunto estão na igreja, seja a igreja que for, há muitos anos. Às vezes elas falam de Deus e conversam sobre Deus, mas não têm conhecimento de quem é Deus. Pois bem, se você não sabe quem é Jesus, se você não sabe o que Ele fez por você na cruz, a gente pode conversar sobre isso e sobre tantos outros assuntos que você desejar. E quem sabe você queira me contar o seu testemunho. Eu estou aqui. E estou aqui, quero ouvir, estou ansiosa para te conhecer, para saber o que Jesus já fez na sua vida, ou aquilo que Ele ainda pode fazer. Mas voltando ao nosso tema, eu queria deixar com vocês a certeza de que o Espírito Santo, quando Ele esteve junto dos discípulos, a gente não pode esquecer. O Espírito Santo habilitou os discípulos a se oporem firmemente contra coisas que estavam acontecendo naquele momento, enquanto eles estavam falando sobre Jesus para as pessoas e pregando a verdade sobre o céu, sobre o que Jesus tinha vindo fazer aqui. E aqueles homens foram fortes contra idolatrias, foram fortes contra se exaltarem a si mesmos, foram fortes contra os desejos carnais e falaram muito do poder de Deus. Outro momento da história da Bíblia que a gente vê a atuação direta do Espírito Santo é quando a gente vê que homens, historiadores sagrados, pessoas que aprenderam a falar de Jesus, elas aprenderam a viver uma vida com Jesus através das palavras e das ações do Espírito Santo, atuando diretamente na sua vida e ensinando qual era o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Acredite, o Espírito Santo ele está constantemente em atividade na nossa vida, constantemente, coisas boas que você pratica, coisas boas que você pensa, facilidades que de repente no seu dia a dia não existiam e ele vem e te dá um toquezinho para que você mude alguma coisa no seu dia, para que você seja vitorioso. O Espírito Santo está o tempo todo cuidando da gente e ele busca sempre atrair a nossa atenção. E ele faz isso para nos lembrar que Jesus morreu na cruz para que a gente vencesse o tempo todo. Por vezes a gente reclama, murmura, briga, xinga, né? A gente tem uma tendência a sermos negativos, mas o Espírito Santo o tempo todo gostaria que nós tivéssemos uma tendência positiva de todas as coisas e confiasse olhando para cima no poder de Jesus. É esse papel brilhante que ele veio fazer aqui, que é colocar Jesus no nosso coração. E eu queria ler um outro texto para vocês. Hoje eu estou lendo mais porque para mim são palavras tão fortes que eu quero compartilhar lendo cada detalhe para que você não se esqueça. E diz o seguinte: é o Espírito Santo que traz às mentes entenebrecidas os brilhantes raios do sol da justiça. Ellen White escreve isso: é o Espírito Santo que faz com que o coração dos homens arda dentro deles com a despertada compreensão das verdades eternas. É o Espírito Santo que apresenta à mente a norma moral da justiça e convence as pessoas do pecado.
É o Espírito Santo que ocasiona genuína tristeza quando nós precisamos sentir arrependimento daquilo que precisamos nos arrepender. É o Espírito Santo que inspira fé naquele que se chama Jesus em nossa vida e que pode nos salvar de todos os pecados. É o Espírito Santo que opera para transformar o nosso caráter, retirando a afeição dos homens das coisas temporais e perecíveis e fixa os nossos olhos na herança eterna, na substância que é imperecível. O Espírito Santo, ele recria, ele aprimora, ele santifica os seres humanos, preparando cada um de nós para nos tornarmos membros da família real, filhos do celeste Rei, que é Jesus e que está vindo nos buscar. A mensagem de hoje, ela é curta, mas ela é muito profunda. Você quer ter força? Você quer ter coragem? Você quer vencer? Você quer que o seu espírito esteja em conexão com o Espírito Santo? Você quer ter a vontade de viver uma vida íntegra? Você quer que o seu caráter esteja de acordo com o caráter de Deus? Porque no episódio anterior, se vocês não se esqueceram, eu disse que no céu não entrará caráter mau, só entrará caráter que tenha os traços de Jesus. E você vai me dizer mais uma vez, mas eu não sou perfeito. E eu vou dizer para você mais uma vez, Jesus não está buscando perfeição em você. Jesus está buscando perfeição nas suas intenções. Ainda que você caia, você precisa ter um coração íntegro e um coração desejoso de ser uma pessoa vitoriosa em Jesus. Eu não sei o que está talvez atrapalhando a sua caminhada. Não tenho noção de quais são os desesperos da sua alma. Eu já passei por alguns e ainda passo por vários, mas nós precisamos confiar que o Espírito Santo está nesta terra para fazer a obra final antes da volta de Jesus, que é moldar o nosso caráter para que a gente se torne pessoas melhores. E nós tenhamos, pela graça de Deus, o privilégio de, naquele grande dia, quando os céus se abrirem e as trombetas tocarem, nós ouvirmos o nosso nome e Jesus dizer: vem viver comigo. Foi difícil, mas você foi fiel. Você lutou. Eu percebi e eu vou te trazer para viver uma vida comigo. É isso que Jesus tem preparado para você, é isso que Jesus tem preparado para mim. Nada menos que isso tem que estar diante dos nossos olhos. Se muitas coisas têm estado na nossa vida e que a gente tem, de repente, perdido tempo contemplando coisas que não têm valor algum e não terão daqui para frente nenhum, comece a perguntar para Deus o que você precisa fazer para mudar e para moldar o seu caráter para se parecer com Ele. Eu tenho feito essa pergunta constantemente para mim. Eu tenho me ajoelhado, tenho me prostrado, tenho suplicado, porque nós precisamos de mudança. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos de Jesus. E que o Espírito Santo, que é essa doce companhia que vem cuidar da gente, possa olhar para você e dizer que não há nada, como diz o versinho que eu li para vocês. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo te capacitou a viver uma vida de acordo com a vontade de Jesus, e o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida te cobre de todo o mal, e o céu te olha com outro olhar, te ajudando, te fortalecendo e guiando os seus passos. Pense nisso, ore por isso, lute por isso, porque em breve, muito em breve, nós vamos nos encontrar no céu e nos abraçar e agradecer a Deus, porque juntos estamos vencendo a cada etapa da nossa vida
e estamos sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que eu desejo para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.